Está começando mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a médica Sabrina Gerson. Ela vai conversar comigo sobre doenças respiratórias. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Sabrina sobre doenças respiratórias. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Tudo bom? Obrigada. Sabrina, fala pra gente primeiro, quais são as doenças respiratórias mais frequentes? Então, as doenças respiratórias mais frequentes agora no outono e inverno são as infecções das vias aéreas superiores. No caso, são as rinites, os resfriados, as gripes, a sinusite e as amidalites e otites, que são as infecções de ouvido. Agora, o que pode causar essas doenças? A maioria dessas doenças respiratórias são causadas por vírus, mas também por bactérias, tem os processos alérgicos também, que pode desencadear esses sintomas, congestão nasal, espirro, tosse, e às vezes nem tem um agente causador, um micro-organismo. Às vezes a própria temperatura, o ambiente que causa esses sintomas. Tá, agora, uma doença, qual que é a relação dessas doenças entre elas? Uma delas pode levar a outra? Sim. Igual, por exemplo, um resfriado, que a pessoa fica com a congestão nasal, um excesso de secreção saindo pelo nariz. E a longo prazo isso vai se acumulando no interior dessa região da face. E a gente tem no osso da face uns seios paranasais. Esse acúmulo de secreção nessa região cria um ambiente favorável à proliferação de bactérias. Inclusive aqui na tuba auditiva também. Aí pode desenvolver a sinusite pós um resfriado e as otites médias agudas também. Tá, agora, Sabrina, fala pra gente qual que é a diferença da gripe com o resfriado? O resfriado, o quadro é brando. Tem a congestão nasal, tem uma leve dor de garganta, tosse seca, mas o paciente ele não fica num estado de prostração. Ele consegue trabalhar, exercer suas atividades de vida diária. E a febre que tem no resfriado, uma febre baixa, abaixo de 38,5. Então, assim, já na gripe, o quadro é mais grave, é uma febre alta, acima de 39 graus. Você toma um antitérmico, aquela febre não passa, tem uma tosse, tem uma coriza até leve, nem tanto como no resfriado, mas o paciente fica prostrado, tem dor no corpo, dor nas articulações também. O paciente fica de cama, acamado mesmo, e pode evoluir com complicações, dependendo do paciente, se é um paciente muito suprimido, que faz algum tratamento com corticoide, que tem uma doença, uma comorbidade, que é por exemplo, asma, um diabético, aí pode levar a algumas complicações, igual gestantes e crianças, que é a CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aí é a complicação da gripe, que leva a internações e pode levar até a óbito. Então, assim, a pessoa tem que estar atenta aos sintomas e procurar um atendimento médico o mais precoce possível para poder estar conseguindo identificar a gravidade desses sintomas. Agora, a gripe não tem o antibiótico, não é igual, a gente não trata a gripe como uma infecção bacteriana, com o uso de antibiótico. Aí tem o antiviral adequado, fornecido pelo governo.
que é o tratamento ideal. Fora as medidas que a gente tem que ter em casa, que tem que manter o ambiente arejado para poder não sair contaminando as outras pessoas, os outros familiares, né? E o ambiente que trabalha, manter sempre ambiente arejado, tá sempre usando um sorinho nasal para lavar as narinas, tentar, ao tossir, tampar com o cotovelo e não com as mãos, para não contaminar mais ainda, usar o álcool gel, tá sempre higienizando para poder evitar o contágio, que é pelas gotículas. E o resfriado, a pessoa não precisa se preocupar, então, com o resfriado? Não, porque ele é brando. Tem aquele sintoma de espirro, de tosse, mas ele é brando. Ele não leva a essas complicações. Mas um resfriado pode levar à gripe? Não. Não? Porque o vírus do resfriado é diferente do da gripe. Normalmente o vírus do resfriado é o rinovírus, o sincicial respiratório, o adenovírus. E já o da gripe é a influenza, que é um dos tipos do H1N1, que agora está em alta, né, que veio agressiva após uma evolução aí desse vírus e tem acometido tantas pessoas no estado de São Paulo, né? Uhum. Agora, qual que é a eficácia e a importância da vacina no caso da gripe? Olha, a vacina, ela vai atenuar o quadro. Aquele quadro que poderia ser grave, ele vai estar atenuado porque o organismo já produziu um anticorpo contra aquele vírus. Então, assim, vai reduzir o risco de internação e o risco de óbito também, porque a gripe é um quadro grave. E, assim, você toma a vacina, você tem entre 10 a 15 dias para começar a produzir a produção do anticorpo, para você estar totalmente imune, né? E às vezes tem aquela questão que a pessoa fala, eu tomei a vacina e gripei logo em seguida, mas às vezes ela já ia gripar, ou então foi contaminada naquele período ainda dos 10 a 15 dias antes de ter totalmente a imunidade formada, e aí gripou logo em seguida. Tá, agora, qual que é a eficácia dessa vacina? Ela é 100%? Quem vacina dentro desse prazo que você colocou? Ele tem um quadro de gripe, eu falei, vai ter a gripe mais branda, entendeu? Não vai ficar sem gripar. E assim, tem vários tipos de vírus. Essa que o governo fornece são só 3, né? E tem a quadrivalente, mas também o vírus da quadrivalente não causa uma gripe tão grave igual esse da H1N1 que eles colocaram agora nessa vacina. Então, desses 3... Se alguém não conseguir se vacinar com a quadrivalente, não precisa se preocupar. Porque esse vírus que tem na quadrivalente não é o que causa os quadros mais graves. Mas mesmo nessas 3, mas a você eficácia não é 100%? Não, você pode ter uma gripe, mas um quadro mais brando. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Sabrina sobre doenças respiratórias. Agora, doutora, para começar o segundo bloco, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. O convívio das crianças em creches e escolas é um fator de risco? Então, doutora, nesse caso, né, não só em escolas e creches, mas a aglomeração mesmo de pessoas, você acha que isso aumenta o risco das pessoas serem contaminadas por esse vírus? Sim, todo ambiente que tem muitas pessoas aumenta o risco dessa contaminação.
Principalmente criança, né? Criança está muito exposta a esse tipo de infecção de vias aéreas. É muito comum criança ter, né? Mas assim, a gente tem que tentar controlar com as medidas preventivas mesmo. Todas as mães, inclusive assim, a vacinação está dentro dessa idade escolar, né? Que é de 6 meses aos 5 anos de idade. Então, assim, já ajuda a combater essa epidemia. E, assim, as medidas preventivas que as mães têm que tomar, assim, já começou a entrar o inverno, usar o sorinho fisiológico para estar lavando as narinas, tentar criar um ambiente em casa super arejado, sem acúmulo de poeira, de ácaro, para não desenvolver até um processo alérgico. E evitar contato dessas crianças com crianças e adultos que estão com sintomas de gripe ou resfriado, né? Sempre criar um hábito de lavar as mãos mesmo, higienizar, e principalmente criança que está sempre pegando alguma coisa do chão, né? Está sempre higienizando, passando o alquinho para limpar as mãos, evitar espirrar perto de uma criança, qualquer outra pessoa, né, passa o contágio pelas gotículas das vias aéreas. E o vírus, ele fica ainda no ar durante um bom tempo, então a contágio é muito fácil. Mas é isso aí, tá sempre lavando as mãos, fazendo a higienização das narinas e preocupado também assim, em arejar o ambiente. O ambiente aglomerado é um ambiente propício para a contaminação. Agora, não só em relação à gripe, né, mas em relação às outras doenças, quais as consequências dessas doenças respiratórias? As complicações são a pneumonia, a insuficiência respiratória, né? São quadros graves que exigem internação hospitalar e até mesmo regime de unidade de terapia intensiva, né? Intubação. Então, assim, são quadros complicados e dependendo da fragilidade da pessoa que pega essa gripe, pode levar a óbito, né? Tá. Agora, Sabrina, qual que é a população mais atingida? Aí, no caso, são as crianças, né, de 6 meses a 5 anos, que é a indicação da vacinação, os idosos acima de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, como asma, DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica, doença renal crônica também, diabetes, cardiopatas que têm alguma doença cardíaca e por assim vai. Várias doenças crônicas aí que a gente tem. Tá. Que é a indicação. Agora, Sabrina, as pessoas com esse tipo de sintomas muitas vezes têm o hábito de se automedicar. Qual que é o risco disso? Então, a pessoa se automedica, ela vai mascarar os sintomas e às vezes a gente vai ter uma dificuldade maior para determinar que aquele quadro é realmente uma gripe, tentar diferenciar de um quadro de resfriado. Então, assim, o ideal é a pessoa não se automedicar e procurar um atendimento médico o mais rápido possível. Tá, agora, no caso para crianças, né, menores e para idosos, esse cuidado, ele é diferenciado? Tem algum cuidado especial? Não, aí no caso, o cuidado especial é tentar evitar, né, pegar a gripe. Porque, assim, a higiene, essas medidas que eu falei, elas têm que ser mesmo impostas, porque são pessoas frágeis, uma infecção nessas pessoas é mais grave, é mais difícil de combater. Então, elas têm que tem que ter toda essa prevenção, tem que ter muito cuidado com essa questão preventiva. Evitar contato, tem uma pessoa espirrando ali, evita contato com ela. Não entrar em contato com pessoas, principalmente que não sabe o que tem, se é resfriado, se é gripe, evitar contato com pessoas contaminadas. Agora, Sabrina, a gente sabe que o governo, né, vai mandar as vacinas para as pessoas, mas que nem todo mundo vai ter acesso a essas vacinas. As pessoas precisam realmente se preocupar em tomar essa vacina? Assim, criou-se um terrorismo
todo mundo está preocupado, né, por causa desses casos que tiveram em São Paulo. Mas, assim, aqui na nossa região ainda não foi documentado nenhum caso. Nenhum caso registrado em nível hospitalar, ambulatorial. A gente não tem documentado nenhum caso comprovado de H1N1, não. Por enquanto, a gente pode se acalmar. A nossa região está isenta não teve nenhum caso de gripe H1N1. Mas, assim, é sempre bom lembrar que muita gente viaja, pode ir para uma região que está ocorrendo a epidemia, então, e pode vir trazer o vírus, né? Então, assim, a gente tem que ficar atenta, alerta a isso, porque pode acontecer aqui na região. Tá. E o tratamento? O tratamento normalmente é com sintomáticos, antitérmicos, antitussígenos, nebulização. E, assim, para o resfriado, o sorinho fisiológico para lavar as narinas, a nebulização ela vai fazer uma lubrificação das vias aéreas para poder aliviar aquele ressecamento, aquela dor na garganta que dá no resfriado. E na H1N1, com caso de febre alta e uma gripe, uma prostração, né, os sintomas respiratórios mais uma febre alta, o tratamento é com o Tamiflu, né, que é um antiviral, mais os sintomáticos. Ok. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutora, no nosso programa. Eu que agradeço. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número está aparecendo agora na sua tela. Ou então, na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você.